aqui, dar treino, hoje tem o primeiro treino, conhecer os jogadores, montar o time, estrear daqui a 10, 11 dias no Campeonato Brasileiro, levar o Flamengo à Libertadores, matematicamente tem condição até de ser campeão brasileiro, e eu acho que na coletiva de apresentação ele vai se basear muito nisso, vai falar sobre a distância para o Botafogo, vai falar sobre o quão acirrada está a disputa pelo segundo lugar com o Bragantino, o Grêmio, o Palmeiras, e vai encontrar uma maneira de construir uma narrativa para trazer otimismo ao torcedor, para puxar o torcedor para si nessa reta final. O Tite faz muito bem isso, né? E vai ser esse o discurso dele. Então é isso que tem que ser. Não, e eu acho que é importante também, porque a gente só levanta essa questão porque foi o próprio Tite que falou, porque para mim não há nenhuma polêmica. Mas lembrem que a diretoria também, a assessoria do Flamengo ultimamente tem barrado perguntas em coletiva, né? Vocês lembram que o Vitor Pereira não pôde ser questionado sobre a justificativa de ter saído do Corinthians. Acho que o Tite não vai permitir esse tipo de, talvez, de censura. Não é do perfil do Tite. Vou ficar surpreso se isso acontecer. Porque o Tite sempre foi um cara extremamente democrático. Eu cobri a seleção brasileira com ele, cobri um pouco do Corinthians também, do Grêmio com ele. O Tite atendia a gente na concentração do Grêmio, no dia do jogo. Aquela cultura que tem, principalmente no rádio do Sul, de você entrevistar o técnico no dia do jogo, na hora do almoço, o jogo à noite no hotel. O Tite dava exclusiva para cada repórter. Eu, na época, cobri pela Rádio Brasil, aqui do Rio de Janeiro, minutos. E o Tite é um cara cortês, entende o nosso trabalho. Ele tem um nível elevadíssimo, inclusive no trato humano, ou principalmente no trato humano. Eu vou ficar surpreso se ele se negar a falar sobre isso na coletiva de apresentação. A gente minimamente, se ele acompanhou o momento do Flamengo, os últimos dias, meses, anos, ele botou isso em pauta ali. Coisas que ele não concorda e que vão contra os valores dele. Sim. E isso é uma coisa também. E eu acho que esse foi também, pode ter sido um dos embrólios ali na negociação de como essa relação com diretoria, com o clube, com a exposição da imagem dele, isso aconteceria no dia a dia. A gente vai debater muito do Tite também dentro de campo, as mudanças que ele terá que fazer com essas peças, essa renovação, e a gente vai entrar no aspecto tático também do Tite. Eu acho que uma justificativa que ele pode usar amanhã é talvez essa, do tipo, amanhã ou quando for a apresentação, ele está assumindo agora, mas pensando em 2024, não para comandar uma temporada de 23. O planejamento começa Pode agora. ser uma justificativa dele. Rafa, você volta conosco então, tá? Até já. Vamos acionar mais uma vez, então, Rafa Marques, direto do Rio de Janeiro. Pra gente agora, Rafa, na primeira hora a gente falou muito sobre expectativas, sobre, essas mudanças aí de comportamento, do discurso até do Tite, mas dentro de campo, partindo pro trabalho mesmo, o Tite vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar, hein? Bastante, né, Mari? Porque precisa ajustar muitas coisas do funcionamento do time do Flamengo, afora a questão da gestão de elenco que nós debatemos na primeira hora do programa. O Flamengo está publicando nas suas mídias oficiais vários vídeos, do Tite fazendo um tour aqui no CT Jorge Elal, o Ninho do Urubu, conhecendo funcionários de vários setores, de vários departamentos, toda a estrutura com os 5 campos oficiais, a sala de musculação, enfim, toda a infra que ele vai ter para poder trabalhar o dia a dia com esse elenco rubro-negro. Eu vou trazer aqui uma escalação e depois eu explico que escalação é essa. Santos, Pablo, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. Gerson, Everton Ribeiro, Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. É um time possível de ser escalado, afinal de contas, esses 11 jogadores estão no elenco do Flamengo atualmente. Mas, na verdade, é a lista de jogadores do Flamengo convocados pelo Tite para a seleção brasileira durante os 6 anos em que ele dirigiu a amarelinha. Isso dá a ele muito conforto para chegar e fazer essa gestão, porque já conhece muitos desses jogadores e alguns deles são lideranças do elenco, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro e o próprio Gabigol. E aí há uma expectativa em relação a como é que está o status desse relacionamento. Se por um lado o Tite tinha com o Gabigol uma convivência muito boa, o levou para a Copa América, colocou para jogar, confiava no Gabigol, por outro lado ele não esteve na lista final da Copa do Mundo e chegou a dar uma entrevista na época dizendo que ele não precisava jogar na seleção porque ele já estava numa seleção que era o Flamengo, o elenco do Flamengo já era uma grande seleção. Enfim, galho fraco, mas tem uma situaçãozinha aí a ser devidamente conversada e vamos ver como é que fica o dia a dia entre eles. Mas o Tite é uma pessoa talhada para conduzir a cabeça do Gabigol e também dos outros jogadores e o principal, participar ativamente das renovações de contrato ou não para a próxima temporada, Mari.
Boa, Rafa, e a gente vai falar muito exatamente sobre todos esses pontos. E a gente tem na tela esses nomes, esses jogadores que o Tite... Jogadores do Flamengo que o Tite trabalhou, né? Então, Santos, Rodrigo Caio, o Pablo, Felipe Luiz, aí com 18 jogos, Gerson, o Everton Ribeiro com 16, o Cebolinha com 25, a gente lembra como ele foi destaque de uma Copa América, né? Bruno Henrique, o Gabi e também o Pedro. Em vermelho, o Everton Ribeiro e o Pedro, que foram convocados para essa última Copa lá no Catar. Para trabalho de recuperação também, né? Então, porque não é propriamente um trabalho de conhecer as peças e fazê-las funcionar. É entender em que momento elas estão. Porque não é o mesmo momento das convocações, Mari. Não é. O Santos, por exemplo, foi para terceiro goleiro. Ele chega com um status muito bom de um grande goleiro e aí, até o momento do Flamengo, influenciou no desempenho dele em algumas partidas, assim. E aí o Flamengo foi atrás, né? Foi no mercado e tal. Eu acho que o trabalho do Tite, ele é um trabalho muito complicado, justamente porque ele chega no momento do Flamengo em que várias peças, até titulares, não estão no seu melhor momento. Então, eu acho que, para além do campo ali, é entender em que momento esses jogadores estão. Eles ainda estão motivados para atuarem no Flamengo? Eles ainda têm margem de crescimento? Eles ainda estão empenhados em retomarem um bom futebol? Então, o trabalho dele é difícil. Breler, normalmente quando eu vou organizar minhas coisas, Você é uma pessoa organizada. Sim, na minha loucura eu sou. Dentro da minha loucura eu me entendo. Mas o que eu costumo fazer? Eu tenho lista de prioridades. Então eu faço ali meu checklist e falo, cara, não adianta eu surtar por isso, sendo que eu tenho isso aqui ainda para resolver. Nessa lista de prioridades do Tite, ele chega no Ninho do Urubu e ele fala, ok, eu começo por onde? Então, a grande tarefa do Tite, é claro que o discurso, ele vai dizer que ainda está brigando no Brasileiro, que ainda tem chance, mas a grande missão dele é preparar 2024. E em relação a isso, eu vejo que a reformulação de elenco é a grande prioridade. Já começar a trabalhar com a diretoria e até mesmo nesses jogos, na avaliação de jogadores. Felipe Luiz, por exemplo, que é o atleta que tem mais jogos com o Tite, já é um jogador de 38 anos, já deixou muito a desejar. Será que vale a pena mais um ano de contrato? É uma decisão difícil para se tomar. Everton Ribeiro é um jogador muito valorizado pelo Tite, mas também está nessa de discutir renovação. Isso tem que ser feito de forma muito fria e, ao mesmo tempo, alinhado com a diretoria. E a gente sabe que a diretoria do Flamengo hoje está num momento muito questionável internamente. Há jogadores como o Gabigol, por exemplo, que não se dão com Marcos Braz, que é o chefe do departamento de futebol. Então, como o Tite vai assumir esse protagonismo, assumir essas rédeas, até mesmo em decisões que deveriam caber à diretoria, mas a gente sabe que no Flamengo, a comissão técnica do momento, muitas vezes tem que matar no peito essas buchas. Então, isso vai acontecer com o Tite. Então, ele vai ter de tomar algumas decisões. Em relação ao Gabigol, recuperá-lo é algo importante e até é preciso frisar. Na seleção, o Tite não foi um técnico que favoreceu o estilo de jogo do Gabigol. Muitas vezes ele ficou sacrificado, teve até um jogo contra o Equador em que o Gabigol teve que atuar como ponta direita, marcando o lateral. Então, nesse ponto, o Tite não foi um técnico que soube tirar o melhor do Gabigol. Mas em clube, esse cenário é diferente e eu acredito que o Tite pode retomar essa relação. O Tite tem maturidade para isso e eu vejo que é um técnico que até o estilo de jogo não inviabiliza, mas pelo que o Tite pensava para a seleção, o Gabigol acabou não sendo utilizado da maneira que ele era utilizado no Flamengo. E para o Tite vai ser um trabalho muito difícil, porque ele é um cara que gosta de apostar nos jogadores e ele abraça, né, o jogador ali, por mais que não aconteça dentro de campo, ele dá muitas oportunidades. Porque no Flamengo ele encontra jogador que já esteve num ótimo momento, em que hoje, até porque por questões físicas, o corpo não responde mais. O caso do Rodrigo Caio. Então é muito difícil você fechar a porta para o cara que já desempenhou, mas hoje, infelizmente, não desempenha, você entender o jogador que desempenhou e que pode ser recuperado e você entender o cara que já encerrou um ciclo. Então ele vai ter prioridades ali em cima de grandes peças, em cima de individualidade ali que realmente é muito difícil de abrir mão. São nomes que, se fosse tão simples, qualquer técnico teria feito esse trabalho já ou a própria diretoria teria se organizado de alguma maneira. Vocês falaram muito sobre essa relação também com o Gabigol. A gente traz aqui o trecho também, quando ele está lá na comemoração com os torcedores do Flamengo e entra na onda lá da zoeira.
temos o Gabi com o Tite na seleção, de 16 até 22, né? 14 jogos, disputou a Copa América em 21, 7 como titular, a minutagem aí um pouco mais de um tempo, 3 gols e precisou de 217 minutos em média para marcar um gol. E quando ele foi convocado, Rafa, ele estava num ótimo momento no Flamengo. Eu acho que o grande ponto agora acho que o Tite sabe das coisas, o Tite tá velho, ele sabe muito bem lidar com problema com o jogador, ele vai chamar o Gabigol para conversar, as coisas vão estar resolvidas. Não acho que ele vai ter ranço e querer sair na treta com o Gabigol nesse momento. E o Gabigol sempre teve boa vontade com muitos técnicos, até técnicos que o sacrificavam no Flamengo. Eu acho que o Gabigol ali entrou na zoeira, acho que não seja uma relação desgastada a esse ponto. Mas não é que o Tite agora vai encontrar o melhor Gabigol também. Ele vai ter que conversar, esfriar essa relação e recuperar o Gabigol também. Exatamente, acho que esse é o grande ponto e essa é a grande missão. Não é interessante para nenhuma das partes, né? Nem para o Tite, nem para o Gabigol, alimentar qualquer tipo de rusga ou qualquer tipo de mal entendido em relação a esse episódio que nós acabamos de rememorar. Eu acho que vai ser uma coisa conduzida muito mais no sentido de inclusão, de conversar e buscar um entendimento para a convivência que vai acontecer a partir de hoje e pelos próximos meses aqui como jogador e treinador. O contrato do Gabigol vai até o final do ano que vem. E o que se sabe é que ele, tempos atrás, estava barganhando com a diretoria a tentativa de uma melhoria no nosso próximo contrato, um aumento salarial, um contrato mais longo, só que o futebol que ele tem desempenhado em campo não está respaldando essa ação fora dele. Eis que chega um Tite que vai ser um fiel da balança nesse processo, entre aquilo que o Gabigol quer e aquilo que o Flamengo tem condições ou quer dar para ele na atual circunstância, conjectura do futebol do Flamengo. Tende a ser uma relação tranquila e acho que o diagnóstico é esse. Primeiro o Tite vai chegar, vai ver caso a caso, vai pensar a parte comportamental, vai pesar a parte física de todos os seus jogadores e depois começar a estabelecer uma base de equipe e tocar os 12 jogos que vão até o fim do Campeonato Brasileiro. Mari, você acha que vai existir algum tipo de... Não? De treta aí, nesse sentido? Não... A Mari é da paz, a Mari não é incentivadora de tretas. Você não vê ela em off. Olha só, traíra. Mas você não acha que isso vai ser algum... Não, eu acho que não, porque não é interessante para nenhum dos dois lados. Assim, acho que, para mim, foi muito pontual ali e tudo bem. Existiu uma mágoa do Gabriel naquele momento, não é fácil, sim. Não sei se necessariamente ele criou muitas expectativas, mas eu acho que foi muito pontual ali, o desabafo, entrou na onda, enfim. E o Tite não é esse perfil, o Tite não tem esse perfil. De ir para o enfrentamento, de guardar esse tipo de mágoa. Ele entende, é muito conhecedor da linguagem do futebol. E para mim isso foi a linguagem do futebol. Ai, como eu queria o Bruno não tivesse de férias. É a única vez que eu vou falar isso, tá? Porque eu queria fazer a pergunta do Regrediu. Ai, como eu queria que sai da paz lá da seleção. Transformar em figurinha depois, hein? Não, eu sou afundada no hate junto, porque eu vou na onda, mas perguntar se saiu lá da paz da seleção. Claro que seleção tem pressão, mas tinha mais tempo para trabalhar e pensar. Chega no Flamengo, a gente está falando de lidar com o Gabigol, um dia a dia que ele não vive desde 2016, né? É um negócio muito louco, né? Que ele não vive há muitos anos. Muitos anos. Para ele vai ser um super desafio também. Para mim, o Tite é o técnico ideal para o Flamengo, mas o Flamengo não é o clube ideal para o Tite. Não pelo que o Flamengo representa. É claro, treinar um clube como o Flamengo faz muita gente morder a língua. Tanto é que o Vitor Pereira conseguiu achar uma solução para a sogra, o Tite agora esqueceu aquela ideia de não trabalhar em 2023 porque é sedutor. O cara olha, tem bala na agulha para contratar. Uma receita de R$1 bilhão por ano. É um cenário que pode ser promissor, mas internamente a gente sabe que o Flamengo tem muitos problemas, especialmente no departamento de futebol, que o Flamengo tem uma diretoria que é muito sensível à opinião pública, à crítica de torcedor em rede social, se deixa levar por isso e se tornou, nos últimos anos, uma máquina de rifar técnicos. E ano que vem é ano de eleição, hein? E a gente sabe com a política no Flamengo, a coisa fica uma loucura, né? E até por esse contexto, Mari, é uma relação, por mais que eu concorde com a Mari, que o Tite vai saber lidar, que ele vai ter jogo de cintura, né, como você mesmo falou, para lidar com o Gabigol, é uma situação preocupante. É uma situação que demandaria uma postura mais proativa da diretoria, porque é um cara, como o Rafa ressaltou, que está em conversa sobre renovação,
que pode, a partir do meio do ano que vem, assinar um pré-contrato com outro clube. Se trata do maior ídolo do Flamengo hoje. Então, por tudo isso, é uma relação que demanda muitos cuidados e que deveria ir além do técnico, não deveria ficar só no colo do Tite essa responsabilidade de resgatar o Gabigol. Até porque hoje o status do Gabigol é de reserva. O Tite chega ao Flamengo com o Gabigol no banco. E o Pedro sempre foi um centroavante mais valorizado pelo Tite pelas características, casa mais com o estilo de jogo dele. Então, por tudo isso, demandaria ali de a diretoria sentar com o Gabigol, entender os planos, mostrar para ele o que espera e não ficar só no técnico. Se ficar essa missão só no colo do Tite, pode ser que ele não seja capaz de oferecer o que o Gabigol quer. E talvez no momento o Gabigol queira um acolhimento da instituição e não só do treinador. É por aí, Rafa? É por aí, sim. E tem uma questão muito, muito peculiar, né? Estreia contra o Cruzeiro, quinta-feira que vem, Campeonato Brasileiro. Dentro dessa lógica, o Gabigol vai ser titular? O Gabigol vai ser mantido como reserva? É inteligente para o Tite chegar e manter o que o Mário Jorge vinha fazendo como técnico interino e que, mal bem, o Flamengo ganhou 4 pontos em 2 jogos, 3 em casa e 1 como visitante? Ou, de repente, é mais interessante para ele já imprimir um modelo próprio de jogo, escolher peças mais de acordo com uma natureza que ele pretende fazer em termos metodológicos, em termos táticos? E aí, nesse caso, como o Tite já usou o Gabigol como ponta direita na seleção brasileira e não foi bem, eu tenho a sensação, tenho o sentimento de que ele vai compartilhar essa decisão com o Gabigol. Neste momento eu preciso de você desta maneira, dá, não dá, então eu vou te dar uma preservada, porque a única coisa que o Tite não pode fazer, ou não deve fazer nessa chegada, é o pé na porta. E ele não vai fazer isso, porque não é característica do Tite ter esse comportamento. Ele vai chegar fazendo as coisas dentro de um compasso, de uma lógica de ações, né? E aí dentro desse compasso passa o famoso tete-a-tete individual. Ele vai conversar com todos os principais jogadores do elenco individualmente. Não há a menor dúvida quanto a isso. E a escalação para o jogo de estreia semana que vem vai ser fruto de um extrato de todas essas conversas. E aí está um ponto importante, né, Mari? Porque o Tite também precisa da ajuda do Gabigol nesse momento. Porque assim, eu estava até checando a idade do Gabigol, 27 anos. 27. Ele é um jogador muito novo ainda. Ele está chegando naquela idade da maturidade do jogador de futebol. Claro que parte do Tite recuperar o jogador, mas o Gabigol pode correr mais. O Gabigol ele pode entregar mais, corrigir as finalizações. Acho que aí que está o ponto. Como recuperar essa mobilização e essa motivação? Ficou por onde? Em que momento se perdeu isso? Porque assim, a gente está falando muito do Gabriel, mas o ano do Flamengo é para desmotivar todo mundo. Qualquer jogador, torcedor, enfim. Então assim... em que momento que se perdeu? Foi pontual? Foi por conta de algum técnico? Foi por conta de posicionamento? Eu acho que o Tite tem essa capacidade e vai conseguir fazer isso. Porque o Gabigol tá estranho, não tá? Pra mim é muito difícil a gente estar aqui conformados com a ideia de que o Gabigol é banco do Flamengo. E até a relação com a torcida do Flamengo se estremeceu. Pela primeira vez, a gente fala ali de torcedores do Flamengo, tem até os mais radicais pedindo a saída do Gabigol. É claro que são reações momentâneas à fase dele, mas o Gabigol sempre foi uma unanimidade para o torcedor rubro-negro e hoje passa a ser questionado por comportamento extracampo, pelo que não está entregando nos jogos. Mas o Tite, nesse momento, precisa até se espelhar um pouco no que o Dorival fez. Acalmar os ânimos, tornar um ambiente melhor e, a partir daí, tentar tirar, como o Tite disse, sermos melhores que nós mesmos. E aí tirar o melhor de cada um. O Gabigol está inserido nesse sistema. E eu vejo que não invalida a ideia de Pedro e Gabigol juntos. Técnicos já mostraram que eles podem funcionar, mas depende também do Gabigol retomar o seu desempenho e até um desempenho que ele já demonstrou atuando fora do seu habitat, que é fazendo mais armação, saindo um pouco mais da área. Porque pensando nessa lógica também de que o Tite ele é mais acolhedor ou tem esse tato assim para ter essas conversas difíceis com os jogadores e com os seus comandados, Rafa. Mas o Flamengo não precisa do oposto? O Flamengo não precisa também agora de uma chacoalhada? Não é essa grande cobrança de talvez uma mudança mais radical para as coisas voltarem à ordem normal? A cobrança ela é por rendimento associado à dedicação, a empenho, né? Com a queda do Sampaoli, a gente já teve alguns
fenômenos individuais de demonstração de volta de empenho. Por exemplo, Everton Ribeiro já melhorou, Thiago Maia já melhorou, alguns jogadores que não vinham jogando. O Gerson é uma exceção, né? Ele vem performando bem já durante o Sampaoli, né? É o jogador que mais tem se destacado tecnicamente nos últimos jogos do Flamengo na temporada. Esse é no primeiro momento, e acho que isso já está acontecendo sistematicamente. Agora tem que chegar um cara que, além de organizar, também tem essa capacidade de extrair o melhor de cada jogador. Eu acho que o problema não está na falta da cobrança ou na necessidade dela existir. A autocobrança de um atleta profissional que joga no clube do tamanho do Flamengo, com o gigantismo do Flamengo, ela precisa ser suficiente, ela precisa se bastar. E quando ela não se basta, é que vem o diagnóstico externo. É que vem a participação do técnico, do dirigente, ao perceber que aquele jogador não está mais com a cabeça voltada para o clube. E o Tite chega também com essa autonomia. E os jogadores sabem que ele vai ter essa autonomia. O elenco do Flamengo sabe que o Tite vai participar da escalação, da formatação do grupo para o ano que vem. E aí, né? É melhor ter juízo nessas horas. Convém aos jogadores que estão na Berlinda, e a gente nem precisa dizer quais são, o torcedor sabe de quais são o teatro, convém a esses jogadores, se quiserem continuar no projeto para o ano que vem, mostrarem para o Tite no dia a dia que merecem estar entre os escolhidos. Ele agora, no Flamengo, não convoca mais jogadores como ele convocava como técnico de seleção. Ele trabalha com um grupo estático, mas neste momento é uma convocação implícita, subliminar. Ele precisa escolher com quem quer trabalhar no ano que vem. E nessa lista aí de quem tá nessa Berlinda, quem que vocês colocam? Ah, tem alguns jogadores. A gente já falou do Rodrigo Caio, pelos vários problemas físicos. O Davi Luiz, por idade e por ter, de certa forma, tido uma passagem decepcionante até aqui. Eu esperava muito mais do Davi Luiz. O Gabigol, naturalmente, está nesse contexto. Mas a maioria deles... Everton Ribeiro. Então, o Everton Ribeiro, como o Rafa disse, já voltou a subir de produção. São jogadores, e são ídolos também, porque muito vitoriosos com a camisa do Flamengo, que estão, de certa forma, rifados por esse momento do Flamengo, por culpa e responsabilidade da diretoria. Eu ia falar exatamente isso também. O Gabigol, tanto o Gabigol quanto o Everton Ribeiro, para mim, tem sentido muito na parte física. Vários problemas físicos no Flamengo. E olha como foi a temporada. O mau planejamento para disputar o Mundial, ali demorando a voltar de férias, planejamento que demorou a engatar, e aí muda a comissão técnica, sai o Vitor Pereira, entra o Sampaoli, dentro da comissão técnica do Sampaoli tem de mudar o preparador físico, porque houve aquela agressão ao Pedro, e aí mudou também a forma de se trabalhar, e agora chega uma nova comissão, com o Tite, uma nova ideia. Então são muitas mudanças que naturalmente prejudicam também o desempenho do atleta. Isso aí respinga neles. Se o Tite tiver sensibilidade de entender isso, que há sim responsabilidade dos jogadores, eles precisam dar uma resposta, mas há um problema estrutural maior no clube que impede até mesmo a cobrança ideal a esses jogadores, ele vai saber, primeiro, identificar o problema e depois trabalhar para corrigi-lo, que não é só crucificar atletas, mas também ter uma estrutura ideal de trabalho e aí o Fábio Macerijan, que é um preparador físico que sempre acompanha o Tite, que tem muita competência, pode ser fundamental, mas primeiro precisa se reconhecer esse problema que não é só dos atletas. Mas aí não renova ninguém, aí não renova o elenco. Você vai falar de potencial desses caras, fica todo mundo. O potencial que o Everton Ribeiro pode entregar, o potencial que o Gabigol pode entregar, o potencial que o Davi Luiz pode entregar, não mexe ninguém. Não, eu acho que tem dois cenários ali. Eu acho que tem um cenário, não sei se necessariamente de uma renovação, mas de você já entender o fim de ciclo de algumas peças, que aí a gente pode passar por peças em relação à idade, de não entregar, em relação à condição física, mas eu acho que tem que existir também um comparativo de que quem tem no mercado tão bom quanto esse jogador, que eu vou recuperar, que eu preciso recuperar, que não necessariamente ele está afadado ao fracasso agora. Eu acho que o caso do Everton Ribeiro é esse. Quem tem no mercado um cara tão bom quanto o Everton Ribeiro? Quem tem no mercado um cara tão bom quanto o Bruno Henrique? Quem tem no mercado um cara tão bom? Então, assim, é muito fácil a gente falar sobre a renovação e você não renovar contrato ou você negociar esse jogador, mas quem que vai chegar? Quem hoje está nesse nível de desempenho? Então, acho que tem esse ponto. Assim, esses jogadores, eles passaram por várias frustrações nessa temporada. O Flamengo, ele vira a temporada com muito potencial para disputar títulos e conquistar títulos.
esses jogadores eles foram expostos a diferentes metodologias, a diferentes dinâmicas, e isso tudo foi escolha da diretoria. Então, quando a gente está falando do jogador, a gente está tratando ele como se ele fosse uma máquina de você joga ele na TI ali, reconfigura ele, porque chegou uma metodologia nova, a gente vai colocar ele para jogar. Então, assim, não existe isso. E avaliar casos e casos também, né, Mari? Davi Luiz e Felipe Luiz são jogadores que eu, particularmente, não renovaria. Até pelo que foi a passagem, pela faixa etária. Agora, Everton Ribeiro, para mim, é um jogador que tem de ficar. Foi uma temporada realmente abaixo, mas ainda assim, Gabigol é ídolo do clube. É um jogador, como você falou, jovem ainda, tem lenha para queimar. Bruno Henrique. Então, o Flamengo continua tendo o elenco mais caro da América. Não, a gente tende a dar ali alguns como ninguém, mas são jogadores que podem ser muito úteis se tiver um trabalho técnico e um departamento de futebol que funcione melhor. E a gente não está falando de um elenco super valorizado. Não. A gente está falando de um elenco individualmente muito bom, que é caro justamente porque é muito bom. Sim. Então, acho que tem que administrar isso melhor. Ô, Rafa, tem um minutinho e eu queria te fazer uma pergunta simples. A gente sempre falou que muito técnico no Flamengo tem dificuldade porque é um elenco experiente, né? Cobra criado, os caras sabem. O Tite é o único técnico com o mesmo tamanho desses caras? Dos disponíveis no mercado sem as peculiaridades que, por exemplo, técnicos estrangeiros iriam provavelmente encarar, sim. O Flamengo não tem opção. Tanto que desde o início do processo, quando o Flamengo decidiu que mandaria o São Paulo embora, o único profissional com o qual o Flamengo conversou, negociou e acabou contratando foi o Tite. Alguns nomes apareceram no radar, perguntaram muito sobre o Cudê, perguntaram sobre o Galhardo, mas por serem técnicos estrangeiros, embora o Cudê já tenha uma história no futebol brasileiro, isso demandaria uma outra situação que o Flamengo não está disposto a passar agora, que é aquela questão da adaptação cultural, de procedimento, de metodologia. O Tite é mais fácil de você entender, conhecer e até dialogar durante o processo da contratação. O Flamengo não pensou no Tite, ligou e ele fechou. Por que foram 12, 13 dias de conversa? Porque foi uma negociação complexa, envolveu muita coisa, além de uma multa rescisória alta, de um contrato mais longo, de autonomia para poder trazer comissão técnica, autonomia para poder mexer no elenco. Não, tem muita coisa envolvida nisso e é por isso que o Flamengo foi todo focado no Tite e para mim acertou. Rafa, obrigada pela participação aqui no debate, aqui no Sport Center, tá? Boa sequência de trabalho. Valeu, Mari, Brelho, um abraço a todos, até a próxima. Roberta. Tudo bem, William? Beijo pra você, pra todos os amigos do Futebol 90, também pro fã de esporte. Pois é, o dia do Tite começou bem cedo por aqui, 8 horas da manhã, o treinador chegou para conhecer toda a estrutura do Ninho do Urubu, inclusive em entrevista, a Flá TV já elogiou essa estrutura que vai ajudar na qualidade do trabalho. Então, conheceu cada cantinho do CT, recebeu também uma camisa personalidade, tirou fotos ali com o vice de futebol Marcos Braz e toda a comissão que veio junto com o Tite também está aqui no centro de treinamento. São 5 integrantes. O Tite comanda o primeiro treino na parte da tarde, atividade às 4 horas da tarde, mas às 3 horas será a reapresentação do elenco, que ganhou 2 dias de folga, então vai ter esse primeiro contato com o Tite. Muitos já até conhecem o treinadores, porque o Tite convocou no período em que comandava a seleção brasileira 11 jogadores do Flamengo durante o período, lembrando que Tite comandou o Brasil nos mundiais de 2018, 2022, disse que nesse ano de 2023 não iria trabalhar, não iria acertar com nenhum clube, tiraria aquele ano sabático, mas o Flamengo conseguiu driblar essa convicção e Tite então assinou o contrato até o fim de 2024, quando acaba a gestão de Rodolfo Landim. A gente está acompanhando tudo por aqui, daqui a pouquinho também a chegada dos jogadores, e aí, William, você pode ir chamando que a gente vai passando como é que está sendo todo esse dia do Tite aqui no CT. William, volto com você. Fechou, Roberto. Aí você tem prioridade. Você também pode chamar daí e falar, gente, quero entrar no programa que tem coisa legal aqui rolando. Só chamar que aí você entra com a gente, tá bom, Roberto? Um beijo pra você. Obrigado aí no primeiro momento pelas primeiras informações e a gente vai acompanhando com ela lá. É a troca de turno lá, a troca da guarda. Tinha o Rafael Marques, saiu, agora entrou a Roberta Barroso para fazer esse turno aí tarde e noite. Fã de esportes, a gente vai colocar uma telinha aí para você com os treinadores do Flamengo na gestão Landim. Eu peço, por favor, para os cinegrafistas não se manifestarem. Tem muito corintiano aqui de coração partido, revoltado, cheio de rancor no peito. Se quer participar com a gente... Peço, por favor... Tá, Marcelinho, você é a cara da paz, você é um sujeito pacífico, para que isso?
A fila anda, vai, então a outra. A vida é assim, a vida é assim. Vamos lá, olha só. Domenech Torrent. É bom lembrar após Jorge Jesus, porque Jorge Jesus é um marco, né? É um marco, é uma coisa assim que até hoje os caras têm saudade dele. Então, porque começou com o Abel, saiu o Abel, aí veio o Jesus, depois do Jesus. O Domenech, que teve 64,1% de aproveitamento. Domenech. A melhor coisa da passagem do Domenech foi a musiquinha. Bem lembrado, teve a musiquinha, né? Melhor coisa. Que era a cara dele, essa musiquinha. Rogério Ceni foi campeão brasileiro, foi campeão da Supercopa, foi campeão carioca, 3 títulos, 63% de aproveitamento. O Domenech inventou moda lá, não deu certo. Renato Gaúcho chegou, levou o time para a semifinal da Copa do Brasil, para a final da Libertadores, 72,8% de aproveitamento. Paulo Souza, esse merece aquela entonação do Advíncula, viu, o Pedrão? Paulo Souza. 66,7% de aproveitamento. E aí entrou o Dorival Júnior, que pegou a casa esculhambada e fez do Flamengo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, 66,7% de aproveitamento. Aí veio o caos, né? O Dorival não tá bom, vamos contratar o vice. Então tá bom, veio o Vitor Pereira. 58,3% de aproveitamento, perdeu tudo que disputou. E o Sampaoli, com 39 jogos, 60,7% de aproveitamento, também com eliminações. Nossa, eliminação pro Olímpia é uma das coisas mais ridículas dessa série toda aí que o Flamengo passou. E agora chegou o Tite. Pergunta pra vocês querem que eu comece com o Vitor Birner, já que ele é o nosso convidado de honra hoje aqui, pode ser? Eu acho que a gente precisa sempre privilegiar e explorar ao máximo o que tem de novo no programa, de qualidade. Exato, e de qualidade. Exato. É o Vitor Birner? Qualidade. Tá bom. Bom, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Só a perguntinha, aí você fala o que você quiser. É. Dessa lista, o Tite é o melhor? Boa tarde. Boa tarde a você, Zé, Pedro, Bubu, os fãs das fãs do esporte. Boa Obrigado tarde, pelos elogios, até pelas críticas, né? Porque Eu não fiz nenhuma Pedro- crítica. Elas nos fazem crescer. bate e acaricia, né? É Mas uma eu não- figura assim, mas morde eu- a sopra, morde a sopra. Mas eu não fiz né? nenhuma crítica a você. Quem morde é o braço. É mesmo? É. Tá revoltado com o Tite no Flamengo. Ah, nossa. Revoltado, mas tá lá. não pode. Mas não é esse Braz, não. Ele É não o pode, Braz do não. Flamengo. Marcos esse Braz? que morde. O Marcos Braz é Eu quem tentei morde. evitar esse tipo de Não, situação, mas é você não isso. percebeu. Mas Faltou é- você, ah, mas eu faltou falei. malícia. Não, mas eu falei. E não morde em qualquer Mas lugar, eu não, assumo hein? o que eu falei. lembra, mas eu assumo Bom, o que eu falei. ele- Morde e tira foto. Eu não sei o que pensa, eu não sei o que pensa o Pedro. Rapaz, Eu depois conheço o pessoal fala que eu muita sou opinião do Bubu sobre o Tite. Também não sei o que pensa sobre ele assumir o Flamengo. O Zé eu também conheço. Eu desconfio que o É, não que o sabe Zé- o que a gente pensa porque não assiste Eu- ontem. Eu ia falar isso, cara. Vamos Não lá. Não assiste assisti. o programa. Ah, É uma não pena, assisti né? nunca. Não prestigia um. Tava na terapia. Eu Ah, desconfio. Que é melhor terapia do que o F90. Tá bom. Pô, Obrigado, não é? Bubu. Defende a casa aí. Obrigado, Mas Bubu. eu talvez seja uma voz que vai discordar de tudo que as pessoas vão dizer aqui. Então fala. Eu vou começar pela questão do Tite não ter cumprido a palavra. Eu acho o seguinte: primeiro, eu não vejo nenhum problema as pessoas mudarem de opinião, desde que isso não seja prejudicial a ninguém. Segundo, se elas tiverem um motivo para mudar de opinião, eu passo a entender ainda mais. Eu acho que a mudança de opinião é um sinal de inteligência. Porque uma coisa é você persistir em algo que você acredita, outra coisa é você ser teimoso. Né? O Tite vai chegar num clube onde o ambiente dos jogadores é um ambiente muito específico. É o ambiente talvez mais complicado do futebol brasileiro por causa do tamanho dos jogadores. Muito bom ter visto. Não é falta de comprometimento. Né? Então eu acho que, olhando a lista de técnicos ali, o que acontece com o técnico que desagrada os jogadores do Flamengo? Não precisa Ele é desagradar muito. fritado. Ele é. fritado, ele é assado, Ele é. Ele tem uma morte lenta no jogo. Exatamente. uma morte lenta. Exatamente, ele tem uma morte lenta no cargo. O treinador que vai assumir o Flamengo hoje não podia chegar em janeiro, porque ele precisa identificar o que o elenco precisa de mudanças. E a questão não é só técnica, a questão é entender como formar um elenco que vai trabalhar de maneira coesa no dia a dia, entender as ideias do técnico, se adaptar às características do técnico, porque você contratou um grande treinador. Para mim, o Tite não trabalha em clube desde quando foi para a seleção brasileira, né? Tô falando de 16, né? 16. Mas era um treinador muito bom no dia a dia até aquele momento, que na seleção brasileira mudou algumas ideias de jogo, ou seja, não é um cara estagnado, é um cara que quer sempre evoluir, um cara que pretendia ir para a Europa, e para ele talvez a grande frustração seja não ter conseguido receber uma proposta de um time grande
europeu, o que mostra como as seleções, a seleção brasileira não está em alta, o Deschamps também não recebe proposta quando é campeão pela França, a técnica da Argentina também não recebeu proposta para trabalhar na Europa, ou seja, as seleções estão desvalorizadas nos clubes. E o Tite precisava, que é um cara que sempre conseguiu identificar essa questão comportamental nos clubes, ele precisava chegar no Flamengo para entender isso. Sim. O tempo é até curto, porque ele precisa entender para poder fazer a reformulação, carta branca, para fazer a reformulação, para poder fazer o que quiser ali no clube, porque os políticos do clube precisam dele. Tem eleição no Flamengo no final do ano que vem. E para a eleição ser uma eleição tranquila, o Flamengo precisa de resultados no ano que vem. Resultado e título. Se o Flamengo trocar de técnico 3 vezes, 2 vezes, trouxer técnico caro, continuar pagando rescisão, chega no final do ano que vem a eleição conturbada. Então, 46 milhões de rescisões. Então, o Marcos Braz, o Landim, eles precisavam de um cara que resolvesse as coisas em campo. E para isso, como o técnico entende mais do que eles precisaram dar o aval para o treinador. O Tite sabe disso. O Tite deve ter acertado isso. Então, eu entendo o Tite ter mudado de ideia. O Flamengo precisa de uma reformulação, precisa de alguém que entenda como fazer essa reformulação. E dentre os técnicos brasileiros que conhecem ambiente de jogador brasileiro, como reage de jogador brasileiro, o jogador brasileiro é o cara que mais manda no seu clube no mundo, assim, né? Talvez em outro países assim, não da Europa, de repente, sei lá, o Neymar ali, ou era o Mbappé no PSG, talvez alguma coisa assim na Europa. Exceções talvez mandem tanto. Mas aqui o jogador toma conta do clube muitas vezes, não todos os clubes, porque as instituições são fracas aqui por causa dos seus cartolas. O que não acontece fora do país, tanto que o cara vai para fora e muda de comportamento. Então, era preciso alguém que soubesse ou que saiba fazer essa reformulação. E ela tem que começar agora, a partir da avaliação de comportamento do elenco. Não dá para avaliar chegando em janeiro das férias, esperando o estadual começar para fazer isso depois. Tinha que ser agora. Eu entendo a mudança de posição do Tite. Que belíssimo discurso, hein? Você não vai bater palma pra Só opinião. Que belíssimo discurso, hein? Mais ou menos. Muito bem o programa, embora não tenha respondido a pergunta. Ele é melhor. Esse é meu ponto. Embora não tenha respondido a pergunta. Pro bem é melhor. Agora você respondeu. Mas isso é muito óbvio, tá Então tá bom. Não é tão óbvio assim, tem gente que pode achar que o treinador é a melhor opção e tal, etc. Ainda mais pro Flamengo. Mas tudo bem. Bubu, vou começar com a turma de lá. Você acha que a camisa caiu bem ali rapidinho? Deixa eu ver. Peraí, eu gosto de ver aqui. Ficou bonita, não ficou? Gostou do Tite de vermelho ali? Todo vermelho, né? Eu gostava do Tite camisa no Guarani, 86. Também era bacana. Era legal. Aqui rapaz, também. O Bira já olhou pra mim aqui, extasiado aqui, ó. Tem uma coisa que não muda. É o blazer azul e a camisa branca. Exatamente. É a mesma coisa. Não tem discussão sobre isso. Tem duas coisas que não mudam. O blazer branco e a camisa azul, e quando acontece alguma coisa... Blazer azul e camisa branca. Isso. Exatamente. E ali tem alguma coisa de São Paulo, você viu? Embora o Tite... Não sei. Falou do Tite, o Bina já olhou assim... Embora o Tite tricolor já lembrou também o Carecone legal, chutando né? assim... O azul, preto e branco. Comemorando. Eu assisti esse jogo, eu gosto muito de futebol, eu não podia perder as finais. Quando eu era aqui em São Paulo, em qualquer lugar eu ia assistir os jogos. Quando era São Paulo, em qualquer lugar? As finais em São Paulo, em qualquer lugar eu ia assistir. Sabe que aquilo abalou o Tite demais, né? O Tite conta que depois daquele jogo ele pegou o carro com a esposa viajando por Você viu, né? Veio deslizada. Aquilo afetou muito o mental do Tite. Aquele de ônibus. Você acha que o Tite é o melhor dessa... É a melhor contratação da era Landim? Não, Disparado. Opa, pergunta disparado. Obrigado, Pedro. Se é o maior nome da gestão Landim, não é porque é o Jorge Jesus. Eu quero ver o Tite superar o Jorge Jesus. Jorge Jesus, talvez, quando chegou ao Flamengo, não era o maior nome. Só que acabou virando. Pro flamenguista, o Jorge Jesus virou um semideus. Mas o elenco não era grande como é hoje, porque os jogadores não tinham conquistado as coisas. E aí que tá... Ontem eu cheguei a falar sobre isso. Primeiro, boa tarde, né? Especialmente ao Birna, já dei aqui parabéns, tudo. Parabéns também, boa tarde ao William. Parabéns ao William. O William tá grande. Calma aí. Sério, tá voando, William. Calma aí, agora é sério. Qual time no mundo ganhou os últimos 3 jogos? Bubu, um minuto. O Fã de Esporte, que for mandar vídeo hoje, 11 96195 9108, o canalha, William Tavares. Que canalha? Provoca todo mundo, sacaneia todo mundo. E ontem ficou quietinho. Foi aniversário de quem domingo? Dele? Do William. Meu. Vídeos para o William. Saúde, para o senhor. Obrigado. Muito obrigado a você. 64 Não sei tem ninguém esses 40 aí. 6. Embora não pareça, o William é um cara discreto. E ontem tava quietinho na redação, não queria falar nada. Aqui, saí, falei, amanhã no programa você me aguarde. Então, vídeos hoje são para
O William, esquece aquela dupla ali. Parabéns. Bueno, os Bina de Laranja. Hoje é o William. Hoje é foco no William. Para o William ainda mais. Pela ordem, isso é mais importante que qualquer coisa. Muito obrigado. Pedro. Mas voltando à sua opinião, né? já que você é chamado de talismã da nação. Então, eu como talismã da nação posso falar muito bem. O Jorge Jesus virou um semideus para os rubro-negros. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje chegasse e falasse assim, ó, gente, mas tem gente que o abandonou Tite esse no grande mercado aí. e tem o Jorge Jesus. A nação ficava com o Jorge Jesus. Conversa. Jorge Jesus. Sei não, hein? Tem muita Não, a torcida sim. São milhões e milhões, mais de 40 milhões de viúvas de Jorge Jesus. Pessoal louco para que ele volte, qualquer movimentação no mercado, o técnico começa funcionando. Aquela memória do Flamengo de 2009 é muito impactante. E então o Tite vai ser cobrado no Flamengo, porque é um time poderoso, é um time gigante, o melhor elenco ainda pra mim da América do Sul. Sobrando. Não só pra ganhar jogo, não. Se o Tite ficar ganhando lá de 1x0, 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 ganha o Carioca, ganha não sei o que aqui pequenininho, não, vão querer que ele ganhe tudo e dando show, dando espetáculo. Que é o que a gente esperava do Tite na seleção brasileira. A seleção brasileira tem esse nível de exigência. O Tite teve mais de 70% de aproveitamento na seleção. Pô, se botar o Pedro Ivo lá, o Zé, você, o Birner, qualquer um lá, vai ter 70% de aproveitamento. Não vai, não. Vai ter, vai ter. O Dunga tava Vai sofrendo ter. na eliminatória. Então, Foi bem na primeira Copa. Depois Pega da o aproveitamento do Dunga, é muito parecido a campanha do Dunga, a trajetória do Dunga na seleção com a do Tite. Só que o Dunga mete o pau na imprensa, então é um cara truculento. Não. O Dunga, no primeiro ciclo dele, Foi é bem. elogiado. Foi É bem, elogiado. foi Vai bem, bem, é foi bem, elogiado. foi bem. Ele rompe, ele começa a confundir comportamento depois. E a Então, segunda passagem dele é ruim. Mas mesmo assim, Concordo. a relação dele nunca foi muito Não, boa, pelo jeito porque dele meio desbocado. O Tite é a crítica adorado, não era então o pela pessoal bola. adora passar pano. O Tite é pela figura, exemplo de bom caráter, o bom mocismo e tal. O Tite toma pau pra caramba, Bubu. Começou a tomar pau muito agora na Mais seleção, do na que fase merecia, eu final. acho. E tá tomando pau agora porque ele faltou com a verdade. Você gosta. Ele mesmo... É porque eu discordo. Eu expressões discordo são que o... perigosas. Não é? Por favor, o pessoal do meme aí, cuidado que as expressões estão fortes aqui, por favor. Eu não sei, eu tenho que pensar melhor no que eu tô passado falando. Eu acho que eu Não, segue que tá melhor assim. Vai embora. Tem o meu aval, vai lá. Tem o meu aval. Então é o seguinte, a comparação, por exemplo, você tem que ter dois pesos e duas medidas. Vitor Pereira faz uma mentira e troca o Corinthians, né? Trai, vamos falar a verdade, trai o Corinthians pelo Flamengo, ele é malhado, mentiroso, não sei o quê, não tem caráter, bababá, todo mundo Eu não falei nada cara. disso. Não é? Não, você não falou, mas assim, é um pensamento geral. Ele assumia, um cara é um traíra, é um mentiroso e tal. O Tite mentiu. Não, você tá comparando mamão com laranja. Não, peraí, Vitor calma. Pereira falou em dezembro que tinha um problema, em janeiro assumiu o time. A informação que o Corinthians Tite, esse o Tite ano... falou há um ano uma Então, coisa e peraí. agora trocou de ideia. Você O não tá Corinthians, a ideia? informação que esse ano, acho que pelo menos umas 4 vezes, 3, 4 vezes, tentou o Tite, em alguns momentos. E o Tite sempre com o discurso que a gente tá vendo hoje. Eu já postei 2 diferentes. Um que é mais forte ainda. Eu não vou treinar nenhum time no Brasil em 2023. Mas vou reconsiderar. Não vou. Não. Ele fala assim, não tem reconsiderar. Não tem. Eu não vou treinar. Se eu treinar, pode me chamar de mentiroso, de sem palavra, de qualquer coisa. Ele falou, então ele tá pedindo. Então, por exemplo, se fosse o Vitor Pereira que tivesse feito isso, ia estar todo mundo destruindo. Olha, o cara é mentiroso, porque aí é você sem tá palavra. Dizendo, você tá dizendo Então, que a gente condicionou a nossa opinião a uma pessoa. Aí eu discordo. Porque o Vitor Pereira falou num mês que ia sair porque tinha um problema da sogra e no mês seguinte assumiu um outro time no mesmo país. O Tite, você sabe de quando essa entrevista aí que você compartilhou? De 2. Tem 2, eu compartilhei 2. Você sabe Tem uma de que é quando pro são essas lance, entrevistas? que é ainda Mas mais sabe, forte. Você sabe de quando é? Uns embates agora. Por favor. Antes da Copa de 2022, foi no... Saúde e paz a todos. Pré-Copa de 22. Mas ele falou. Ô, Bueno, tem uma diferença entre Não, você mas mudar peraí. de dezembro pra janeiro Se eu e de chegar novembro aqui e pra falar outubro. assim, olha, Tem uma diferença, cara. eu não vou mais fazer o F90. Se eu fizer, aparecer aqui de novo, podem me chamar de mentiroso, de sem palavra. Aí eu apareço amanhã, ou daqui a um ano. Apareço no ano que vem aqui. Aí você aparece amanhã, O que o Fã de Esporte vai fazer comigo? Não. Pô, você falou ali que nunca... Você aparece amanhã é uma coisa. Apareceu Você ano que daqui vem. a um ano saiu da TV, discutiu, o programa mudou, você reconsiderou, falou com a família, você virou e falou, eu vou assumir. Você pode sentar e falar, eu mudei de Então, ideia. mas- Você tá comparando mamão com laranja, Como é pô. que o Tite se vendeu muito? Não, É o cara que é o laranja bom ele gosta. caráter, é o Rapaz, cara não que a fico mal. palavra não faz curva. Mas ele é mau caráter por isso? Não tô falando que ele é mau caráter, Laranja e mas maçã. ele mentiu. Ele mentiu. Né? Então, assim, e tá lá, tá lá o vídeo, assim como o print é eterno, esse vídeo também é eterno. Mas eu queria Então, assim, entender, a partir do momento que o debate é o Tite é o melhor dos treinadores, a gente cai pro mentiroso por quê? Então, por exemplo, não- porque a gente quer atacar pessoas, só posso peraí, achar calma. isso. Não, primeiro eu tava tentando Quem é bom justificar a treinador questão e quem não da mentira, 2 pesos, 2 medidas. Isso é um ponto. Então acho que não pode. Quem é o melhor Eu não vou treinador? passar O Tite é pano mentiroso. pra mentira dele, entendeu? Eu não vou passar pano pra mentira dele. Ele foi infeliz, deu uma declaração desastrada.
barrada, forçou a mão e não cumpriu. Então, para um cara que se veste lá como, né, o bastião da moralidade e não sei o quê, e muita gente tem ele como referência, antes da Copa de 2018, tinha gente que comparava ele com A moral do cara tá Guardiola. abalada por isso? Eu acho. Porque ele era um cara que, assim, ó, o Tite fala, parecia um pastor. Moral é quem é racista com o outro. Moral, pelo amor de Deus. O Titez, a forma dele falar, muita gente vê ele como um pastor. Nossa, o que ele fala é lei, olha, o que ele fala é correto, o cara íntegro, entendeu? Então, ele também pisou na bola, também deu declaração desastrada e não cumpriu com a palavra. Começa por aí. Então, agora, a pergunta que estava no GC, pelo que eu vi, era o seguinte: se ele é o maior nome da gestão Landim. O Jorge Jesus, para mim, alcançou no Flamengo um patamar que dificilmente um outro técnico vai atingir. Mesmo o Flamengo tendo um investimento pesado, continua tendo grandes jogadores, contratou ainda mais gente em relação àquele time e tal. Mas a tela é pós-Jesus. O Tite vai ter carta branca para fazer o que quiser, então o Flamengo deve vir voraz no mercado, contratar quem ele pedir. Ele já falou para renovar com o Everton Ribeiro, para renovar com o Bruno Henrique. Então o Tite vai ter praticamente uma seleção. E agora ele não vai competir contra a França, contra o Messi. Você diz que o Flamengo é uma seleção, eu não acho um exagero, não. Então, no mercado brasileiro, quem tem o melhor material humano é ele. E ele vai poder montar o que ele quiser ali. Vai falar, olha, não, esse aqui fica, esse aqui sai, bababá. Então, ele vai ser cobrado pela nação e pela opinião pública, pela mídia, para que pratique o futebol condizente com isso. Se o Flamengo ganhar todos os títulos, mas ganhar jogando meia boca... Ele vai ser questionado. Ele ganhou uma Copa América com a seleção, que era uma Copa América esvaziada, o Brasil empatando com o Paraguai, sofrendo pra ganhar na final do Peru. Não é esvaziada não, pô. Era pré-pandemia, de 19? Não, mas, pô, você pega lá, ganhou com a ajuda da arbitragem da Argentina, passou pela Argentina, passou nos pênaltis contra o Paraguai, a Copa América ele ganhou aqui em casa e perdeu uma em casa, primeira da história, isso né? É diferente de ser esvaziada. Tá bom, esvaziada é Copa América de pandemia, que tem que cumprir. A de 19 não é esvaziada. Digamos assim, o Brasil era bem favorito pela história e por tudo e sofreu muito pra ganhar aquele torneio. É porque você tá com a régua lá em cima pra dar o pau nele e quando ele ganha uma coisa fica esvaziada. Em cima, né? Minha régua tá sempre em cima, normalmente. Muito em cima. O Tite ganhou, esvaziada. Calma, o Tite fez tal coisa. É questão de moral. E eu acho que o debate do Tite sempre resvala na situação pessoal. A pergunta é muito clara. O Tite é o maior nome da gestão Landim? Ele mentiu na entrevista do ano passado. Não, mas o Tite e o Jesus... Não, mas aí a moral... O Tite é o maior nome da gestão do Landim ou não é? Não, eu já falei não. Pra mim, o Jesus, do Flamengo, meu amigo, não. O Jesus, o semideus, veio pra cá ficar batendo na porta do Flamengo quando tinha treinador empregado e ninguém falava. Isso é moral? Então, por exemplo... O exemplo... papo não é esse, o papo e por mais que em campo seja espetacular, a maneira como ele saiu, ele assim... Então, por exemplo, na pandemia, eu cheguei a fazer assim... moral não dá pra largada. Não dá pra largada. Os maiores times de tudo todos que o Jesus fez, principalmente quando já tava lá fora. Jorge Jesus e Tite, falar de moral e comportamento não dá pra largada. Eu votei no Tite... Não, eu fiz uma eleição, o melhor Corinthians de todos os tempos, o Tite era o treinador. Eu votei o melhor Flamengo de todos os tempos, botei o Jorge Jesus como treinador. Então, pra mim, o Jorge Jesus colocou um sarrafo aqui em cima, que o Tite agora, assim como esses antecessores, ele vai ter que buscar isso aí. Ele vai ter que atingir isso aí. Não, mas só uma coisa. Ali a tela, ela não coloca Jorge Jesus. Porque a gente entende o tamanho lá do Jorge Jesus. Isso ele falar, era depois. Assim, de Domenech pra cá, ele é o maior nome? De Domenech pra cá... Quer que põe a tela de novo, pra você lembrar de todos? Quero. Põe a tela aí de novo, por favor. Pra mim, pro Fã de Esporte. Por favor, produção, mais uma vez a tela. É isso, aí que é gostoso. E o Fã de Esportes participa. O que você acha, hein, Fã de Esportes? Essa história do Tite aí é o maior... Depois de Jorge Jesus, entre Jorge Jesus e Tite, você ficaria com Tite ou Jorge Jesus? Tudo bem, vamos lá, vamos para essa conversa. Então, aí, eu sou um cara, vocês me conhecem, né? O Bernardo especialmente, eu dou muito valor para a tradição internacional. Eu valorizo muito isso numa equipe, né? Num profissional, a tradição internacional. Então, como o Tite ganhou Libertadores e Mundial, eu coloco o Tite à frente dessa turma. Por exemplo, o Rogério Ceni ganhou como técnico, né? Ganhou o Brasileiro, Renato Gaúcho ganhou Copa do Brasil... Ganhou Libertadores, mas não ganhou Mundial. Dorival ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, não ganhou Mundial. Sampaoli ganhou Copa América, né? O Sampaoli teve uma passagem razoável pelo futebol europeu, alguns bons trabalhos. No lugar do diretoria do Flamengo, se o Dorival tivesse à disposição, seria no Dorival ou no Tite? Se eu fosse, hoje eu iria no Dorival. Hoje tá muito... A gente passou o ano inteiro falando a diretoria do Flamengo fez uma burrada e demitiu o Dorival. Não, o Dorival, é uma questão de elenco. Esse ano, Esse elenco gosta do Dorival. Esse elenco é vitorioso com o Dorival, gosta do Dorival, deu certo com o Dorival. Não, tô falando... Então, assim, poderia ser um caminho se o Dorival tivesse livre. O Tite é um técnico, pela história, maior que o Dorival. Só que hoje, se eu fosse o presidente do Flamengo e tivesse essa chance, tá aqui o Tite, tá aqui o Dorival, eu pegava o Dorival.
E eu acho que muitos jogadores do Flamengo também aprovariam isso. Iam preferir, não, quero Não o tenho Dorival. dúvida que aprovaria o O Dorival. Gabigol, sem dúvida nenhuma, ele ia preferir o Dorival. Lá. Então, E o Pedro também. Desses nomes aí, eu dou a mão palmatória, o Tite é o maior. Isso só tá comprovando minha tese. Ele queria mesmo atacar o Tite, porque no final... E assim, Ele vai ser o maior. Eu sou atacante, cara. A minha missão é fazer gol, agora artilheiro. falando sério, dentro da comparação... Cadê o volante pra jogar? Dentro da comparação... Tá tranquilo? Quer Tabela, participar? o Tite... Pra mim, tá beleza. Aquela lista ali, pra mim... Aquela lista ali, pra mim, Vou te dar. ninguém chega nem perto. Vamos pra garganta. Ninguém chega nem perto. Primeiro, capacidade. E segundo, se quiserem levar em conta currículo, Tite. Se quiserem levar em conta capacidade, o que já fez, Tite também. O que pode fazer com esse elenco, Tite. E se a gente for um pouco mais para trás, a comparação justa do Tite com o Jesus, se a gente quer entrar nessa de maior nome, a comparação é o Jesus que chegou ao Flamengo e o Tite que chega ao Flamengo. O Tite que chega ao Flamengo, ele deve ao Jesus que chegou ao Flamengo, porque essa figura aí que você cita, Imaculado do Jesus, ele é do final de 2019, depois que ele conquista tudo. O momento da chegada, para mim, tem papo. E aí, quando você vai lá pro moral e pro comportamento, não dá para esquecer nada o que o Jesus fez pro Flamengo. O Jesus saiu como saiu do Flamengo, entrou no avião sem dar satisfação para ninguém. Quem bancou ele lá, hoje tem restrições a ele, que era o presidente. O Jesus, em nenhum momento foi firme. O Jesus fez a diretoria de palhaço muitas vezes, vem para Portugal, conversa. Não dá. Aí ele vem aqui no Brasil e fala um monte... Rio para avisar que É estaria à disposição se quisesse mandar Veio assistir o Carnaval. Jesus fazer a diretoria de palhaço agrada a torcida rubro-negra, que tá xingando a diretoria. Foi jantar na casa da oposição, né? Nesse papo de que o Bubu fala, mentira, moral. Nesse papo, o Jesus não consegue nem sentar na mesa do Tite. Mas o Jorge Jesus nunca quis ser queridinho. Não, mas é porque a comparação era Tite pastor. com Jesus e você pegou muito na questão do mentiroso. Eu entendo, pra mim é importante. Eu entendo que assim, não, é importante, mas assim, se você está no comparativo, você está falando muito mentiroso do nome A, você tem que ir lá no nome B e lembrar qual foi o comportamento dele em algumas situações com o clube. Não dá só para eu ficar aqui atacando Aí o B, não, mas é que o B ganhou tudo em 2019. Não, a pauta aqui não é comportamento, não é um mentiroso. Esse B aqui, que é o Jesus, no comparativo com o Tite, não senta à mesma mesa, em termos de comportamento. Aí vamos pro campo. O Jorge Jesus que chega em 2019 é um Jorge Jesus que muita gente depois ficaram tentando ver quem era o pai da criança, porque ninguém queria. Foi sugestão do Paulo Pelaipe. Foi o... Não tinha nem convicção na diretoria, mas ele chegou, teve um mês para trabalhar, recebeu nomes um pouco importantes, né, do tipo Felipe Luiz, do tipo de Rafinha, do tipo de recebe um monte de gente ali. Então, assim, o Jorge Jesus que chega tem papo pro Tite que chega. O Tite hoje, eu acho, talvez vocês possam discordar, mas é o treinador brasileiro mais capacitado. E um detalhe só, Pedro, para completar. O trabalho vai... Fala. Depois que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, ele recebeu jogadores do Benfica. O Corinthians ainda maior. E eu entendo o cara que sente. Esse cara se apegar, ele vai falar, porque falou que não vinha para cá, porque disse que não... Ele precisa entender. Qual foi o momento do convite? 2, a demissão do Luxemburgo no desespero quando o Tite já conversava com o Flamengo, e aí tem muito do que o Tite sempre defende, está conversando aqui, estava encaminhado, estava conversando. E 3, por que tanta gente diz não pro Corinthians? Por que tanta gente hoje não prefere mais o Corinthians e vai para outro lugar? Por que o jogador sai rapidamente do Corinthians por qualquer coisa? Pereira, esquece papo de sogra. Por que o Vitor Pereira acha o projeto do Flamengo mais interessante que o do Corinthians? Por que o jogador... Por que o William pega e não é mais interessante como era? Por que o Tite não pensa duas vezes em continuar a conversa? Então, assim, esse é um debate frio. Eu não quero ser do torcedor. O torcedor tá machucado, ele tem mais que ficar machucado. Porque tem gente que foi forjado, enquanto corintiano, pelo que o Tite entregou para ele. O Tite é sagrado no Corinthians. Exato. E quando essa figura... imaculada, tal como Jesus no Flamengo, vai pro rival, isso dói, tá tudo bem. Agora, eu não consigo achar que o ponto mais importante do debate sobre o que pode ser o Tite reformar... ele falou que não ia trabalhar... ele falou que não ia trabalhar em 2023 só tá em pauta porque é o Flamengo. Se ele assumisse... Vou te fazer uma pergunta, do que eu falei no início. Vocês não acham que era necessário que ele viesse agora? Ele vai falar. Será? Ele vai falar isso, chegar agora para começar a trabalhar o projeto pro ano que vem. Achei que você estava falando, achei que fosse necessário ele se pronunciar. Mas tá falando ele chegar já agora no Flamengo? Do que chegar nas férias e entender o que tá acontecendo depois. Não é um passeio, ele precisa classificar o Flamengo para Libertadores no mínimo. Se não vai brigar pelo título brasileiro... Ele precisa classificar e ele precisa começar um projeto, um trabalho para o ano que vem. Porque o que faltou esse ano, entre outras coisas, foi isso.
A sopetão, férias para os jogadores, troca de treinador, o cara chegou, os caras voltaram de férias, não estava inteiro, mundial, não teve planejamento nenhum. É isso. O Tite vai começar um planejamento para o ano que vem. O barrigudinho tricolor já é um pouquinho tarde. Não, já tá tarde. Mas ainda Já tá tarde, Mas sim. ainda dá. Querido barrigudinho tricolor Aliás, um fala abraço pra ele. Eu mandei mensagem pra ele. Falei, mas você não manda mais Barrigudinho música pro tricolor. programa? Aí ele tem fala algumas assim, aqui, a gente vai o colocar. Tite já pode ser político, ele já pode largar o futebol e se candidatar a algum cargo público. Teve aqui candidato a prefeito de São Paulo que assinou o termo aqui, olha, eu prometo que eu ganhando a prefeitura, a eleição, eu não troco, não saio pra disputar... E saiu. E saiu. Aí depois, não, você prometeu, você Ele jurou... falou que se o Pita não fosse um bom prefeito, ele jamais... Então, você é político, você fala um negócio esse ano, a eleição no outro ano, aí você muda tudo e, é claro que faz parte Lembrei do de tantas jornalismo pessoas. procurar e pesquisar. Pô, peraí, o que você falou lá atrás, agora você tá seguindo outro caminho. Então, pelo menos, venha e assumir. Mas deixa eu entender uma coisa. Refletir que o Tite chegar neste momento... Tá faltando 2 meses para acabar o ano. Né? 2 meses, é isso? 2 meses e um pouquinho. Tu queria ouvir o Zé Elias. Que eu vou passar para ele. Não, pode deixar, fica tranquilo. Falta 2 meses e Tá uma pouquinho para delícia acabar o aqui. ano. Aí ele resolve assumir. Pensando num planejamento para o ano que vem. E a gente olhar e fala, pô, mas o cara precisa planejar. O time, o que faltou foi planejamento esse ano. O cara chega, já pensa em... Você entendeu o ambiente lá. Entendeu? Para entender o ambiente, ver como o apito toca, como é que as coisas funcionam lá, etc. E já pensar na montagem do elenco para o ano que vem. Quem vai tirar, quem vai chegar, quem vai ficar, etc. Tá. É passar pano pro Tite? Entender essa lógica? É passar pano? É falar, não. Os caras falou que não ia mais realmente assumir nenhum clube, e dane-se, ele tinha que assumir só em janeiro. 1º de janeiro e ponto final. Boa tarde, William. Boa tarde. Finalmente, hein? Aliás, Boa espera um tarde, pouquinho. Bobo. Boa noite, tarde. Zé. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Mandem vídeos, por favor. O Zé quem? tava Pra quem? de Comemoração ao telespectador. William Tavares, porque Vídeo ele com cabeça, merece. hein? Obrigado, Gente obrigado. boa pra caramba, amigo Sabe quem do merece coração. também? Esse Sabe quem merece? A esse é. sogra dele, velho. Tinha que ver no churrasco que sexta-feira. Você precisa Porra, de um ver show, o Você é um mano. provocador. Ah, é? Eu? É um falando sério. espetáculo. Eu tenho foto. Eu sei, mas não é hora de você Dançou, citar a tem sogra. foto. pra usar essa Não, discussão. ela é queridíssima, para com isso. Dançou. Eu não, Aí, ó, não é a Marcelinho, sua, viu? eu não Marcelinho, vi, eu viu? não fui nesse churrasco. Sogra não. maravilhosa. Eu não fui convidado. Perdeu. Eu tenho imagem. Eu tô chato demais. Não fui convidado. Sério, cara. Não foi convidado, não foi porque tava com a Só costela se fala dolorida. disso aqui, você não foi porque eu não quis. Antes de mais nada, queria mandar um beijo pra minha esposa, baixinha. Pra dona Joconda. Dona Joconda também, beijo no coração. Estamos fazendo hoje 16 anos de casado. Mas, Aí, parabéns, aê! Parabéns pra ela, hein? Espetáculo, olha. 16 anos quiser, hein? Uma versão feminina de Gandhi para lidar com essa situação. A gente- 16 anos quiser aí, parabéns, hein? Só uma Quantos coisa. anos de Corinthians, Zé, você ficou? Dos 4 aos 19, 16. Quase Então, 16. empatou. Tempo, Já empatou, tempo, hein? baixinha, tempo É agora, hein? Baixinha, Zé, parabéns. baixinho ou Corinthians? É agora. Eu Baixinho ia ou Corinthians? perguntar isso, eu Respeito pensei ao ele ia Corinthians, perguntar. mas... Pensei que ele ia falar respeito à baixinha, mas o Corinthians... Não, juntos já estamos a 18. Então, parabéns. Que venham muitos aí, que venha a eternidade para estar ao seu lado. Muita Sempre. saúde. Vou falar só uma Saúde. coisa aqui, só um fã de esportes ontem mandou uma mensagem pra gente lá no podcast, no Continente ESPN. Falou, esses caras devem ter déficit de atenção, porque eles estão falando do assunto, daqui a pouco eles abrem não, tô- parênteses, dão tô tentando- parabéns, falam não sei o quê, não sei quando, daqui a Tô pouco eles tentando- voltam William, eu já ao Você falei. facilmente... Eu É já falei. maravilhoso. Rapidinho, o F90 é um Indescritível. programa multidisciplinar. Isso, exatamente. Se vocês É puderem muito mandar um legal. vídeo, Fica aquela né, coisa mandar- certinha. Nada. A gente abre parênteses aqui, manda Quando a parabéns, gente tá quieto, o abraço. pessoal da SC Se tá puderem estranho. mandar... Isso, Fala de viu? biscoito, bolacha. Puderem mandar isso daí. vídeos e produção. Se Bolacha. tiver da próxima vez uns 3 moços aqui, um quitute aqui pra gente, né? Eu gosto. Conversar. Eu tá aprovo. legal. Eu aprovo. Bom, falando Fala aí, em relação... é passar pano ou não é? Em relação a Tite, né? É. Eu não vejo passar pano. Eu acho que ele é um profissional, ele está trabalhando. Ele, em momento algum, ele falou, não vou trabalhar no Corinthians, não vou trabalhar no Palmeiras, não vou trabalhar... ele deu uma entrevista em 2022, pré-Copa, aquela entrevista. Em um ano, não pode mudar? Em um ano, você, como profissional, você não pode falar assim, não, olha, eu em 2022 estava vivendo uma realidade, eu estou em 2023, quase um ano, acho que um ano já sem trabalhar, preciso trabalhar, sinto falta. Pronto, acabou. Mas se é Corinthians, se é Flamengo, se é São Paulo, ele é um profissional e ele pode trabalhar. Eu não posso julgar a pessoa, o caráter, primeiro que eu não conheço o Tite no dia a dia. Seria leviano da minha parte isso, falar, para mim não posso, eu vou falar o que eu conheço. O que eu conheço é que ele é um cara de gente boa no dia a dia com as pessoas. Trata todo mundo igual, da mesma forma, é o que eu conheço e são as coisas que eu falei. As opções dentro de jogo, porque a meritocracia, isso, aquilo, tal, nós não temos o dia a dia.
Eu sei como que funciona. Eu sou contra muitas vezes isso. Você sabe, você me conhece. Sim, eu sim. sou um dos críticos ao Tite em relação a isso, porque ele fala uma coisa, muitas vezes faz outra, tal. Em relação à Copa do Mundo, falei na primeira e falei na segunda. Se ele não mudar com o Neymar, nós não vamos ganhar. Se ele não mudar o tratamento, nós não vamos ganhar, porque a seleção tem que ser seleção, não uma seleção que jogue para o Neymar. Aconteceu nas duas seleções, nas duas Copas do Mundo. Né? Eu acho que ele tinha peso suficiente para falar para o Neymar: Neymar, é o seguinte, está vendo isso aqui? Ó, são 10 jogadores que precisam jogar e você precisa jogar em função dos 10 jogadores, não os 10 jogadores jogarem em sua função. Principalmente na primeira, né? Na primeira e também na segunda, né, Bino? Eu acho. Nas duas. Na primeira ele estava muito grande. Eu acho que nas duas. E na segunda, Zé, taticamente, ele ainda... Sim, ele mudou. Na primeira, quando o Felipe Coutinho tinha que voltar do meio para a esquerda para tapar o Neymar. E o Gabriel Jesus? Ele sacrificava 2 jogadores por causa de um. Sim. Na segunda eu já acho que beleza, discordo de você, mas tudo bem. Mas já foi, beleza. Eu acho que agora é natural todo profissional querer trabalhar, depois que você tira um ano. Para mim, eu não vejo problema nenhum. Nós mudamos de ideia. Claro. Você fala uma coisa aqui, 3, 4 dias depois, você pensa, pô, peraí, falei um negócio. Porque a vida é assim, você aprende todos os dias. Exatamente. Não tem perfeição. Você não tem perfeição das coisas. Ninguém é perfeito. Concordo. Você não pode esperar a perfeição das pessoas, porque não existe isso. Né? Olha, eu falei aquilo lá, hoje eu preciso trabalhar, estou me sentindo, às vezes você se sente inútil, às vezes você está em casa e está sentindo, você vê os caras jogando, quantos treinadores do futebol brasileiro não olham para o time do Flamengo e falam assim, dirigir esse time deve ser, rapaz, essa torcida, esse time que joga, eu coloco, você acha que eu não, assim, pensando, o Tite não parou, já vou colocar o Bruno Henrique aqui, vou falar com o Gabigol, vou conversar com ele, vamos acertar, vou ver se o Pedro, como é que ele está à disposição. Você acha que não passa tudo isso na cabeça do profissional? Nós aqui, quando estamos assistindo não sei que você gosta de filme, o Birner de documentário, não sei, o Bubu de carro laranja, né? Não sei. Também. Né? Também. Quantas vezes nós já não nos vimos dentro desse documentário? Sim. É natural isso. E acho que a decisão do Tite é natural. É uma coisa natural porque ele é um profissional de futebol. Se ele tivesse falado, olha, aposentei, não quero mais, seria diferente também. Porque ele fala, aposentou, estou voltando. É o Flamengo. Mas é o Corinthians, porque o Corinthians fez o Tite. Não, o Corinthians é uma parte importante na carreira do Tite. Como o Tite é uma pessoa importante na história do Corinthians. Só para te complementar, Zé. O Filipão se aposentou em dezembro e pegou o Galo depois. A trabalhar. É outro também que fica em casa, fica coçando. Não pegaram a bazuca para falar que ele é um mau caráter. Faz parte, isso faz parte. Eu acho que erros e acertos todos nós iremos cometer e seremos julgados, e ainda mais o Tite, que é uma pessoa pública, e nós aqui também somos. Porque se a gente fala uma besteira, já vem nas redes sociais, já chega um monte de coisa absurda. Se não falar. E a gente fala é besteira. Assim, eu acho que o Tite ele antecipou a chegada justamente pelo que o Birner falou. A função do Tite é a mesma função do Mano Menezes. Ele vai identificar os problemas no elenco. O Mano também falou, não falou que não ia trabalhar depois de sair do Inter? O Mano, é verdade. Mesma coisa. Que não ia assumir. Nenhum time. Bem lembrado, é verdade. Ele falou que não ia assumir nenhum time aqui no Brasil esse ano e tal. É natural. Voltei. O que ele vai fazer isso? Porque ele é um profissional. Se eu pegar em janeiro, eu tenho que fazer um trabalho. Janeiro, fevereiro, março, eu vou conseguir fazer o time em abril, maio. Tem que usar o estadual para entender o que acontece. Não, o que eu faço agora? Eu identifico os problemas. O Flamengo tem problemas. Sim. Senão não teria trocado 5, 6 treinadores. Verdade. Ele vai ter que estabelecer, ontem eu falei e volto a falar, Marcos Braz, é o seguinte, do vestiário para dentro você não entra. Do vestiário para fora você está aí, beleza, Exato. Você faz o seu trabalho. Ele vai ter que estabelecer isso. Pronto, acabou. Agora com os jogadores, olha nos olhos, quero ver o que você faz, né, Dia? Olha nos Maria olhos, Bethânia. quero ver o que Entendeu? você faz. Chega e fala, Gabigol, vem cá, olha, esse ano aqui não estou te vendo jogar. Esse ano aqui eu vejo você pesado, eu vejo você desmotivado, eu vejo você lento. Davi Luiz? Né? Davi Luiz, muito obrigado. Eu agradeço sua participação, mas eu prefiro... Eu tenho que seguir aqui com outro... Eu tenho outros planos. Outros jogadores com outras características. Rodrigo Caio, que aí é uma outra questão, mas coitado. Mas o Rodrigo já vai sair, né? Não vai renovar, então, tal. Tomara que ele acerte tomara que ele acerte com outro clube. É bem triste, porque é uma questão puramente física. Muito comprometido. Mas aí você tem Felipe Luiz. O Felipe, se eu não me engano, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Eu li aí em algum momento que o Felipe estava esperando a definição da própria comissão, quem seria o novo treinador, para ver se poderia começar um trabalho de treinador para poder adquirir experiência. Então, ele já fez até meio que curso lá, ele já fez algumas Tite, né? licenças, ele ainda não chegou na licença
na A e na Pro, que é para poder comandar. Mas uma das ideias é assim, a transição com a comissão do Tite, que ele tem muita familiaridade, inclusive. E aí já pode fazer isso. Então, assim, o Tite ele tem que identificar. A cobrança que o Bubu fala não é só para o Tite. Que tem que trabalhar e tem que jogar bonito esse time. Todos os treinadores que entrarão no Flamengo terão esse trabalho. Seja o Tite, seja o Pedro, Pedro fez a licença, vai entrar, vai ter que jogar bem, vai ter que fazer um futebol bonito. Por quê? Porque é o DNA do Flamengo, é o que a torcida espera. Vamos jogar no Palmeiras hoje. Quem vai entrar no Palmeiras vai ter que jogar muito próximo daquilo que o Abel fez, porque foram os últimos resultados que deram resultados, o último time que deu resultado e que foram resultados importantes. Como no Corinthians, quando o Tite saiu, todos os treinadores eram comparados ao Tite. Por quê? Porque ele fez um trabalho. Então é natural esse tipo de comparação. Que ele vai ter que trabalhar e vai ser exigido, lógico que vai. Ele só entrou porque é o Tite. Ele só entrou dessa maneira porque é o Tite. Então ele vai ter que ser exigido por isso e ele sabe dessa responsabilidade. O Tite atingiu um estágio, porque ele foi 6 anos treinador da seleção brasileira. Para você fazer isso, você tem que ter um status, você tem que ter uma capacidade, você tem que ter qualidade para isso. Ele deu certo, deu errado, fez escolhas erradas, isso faz parte. Né? Mas no Flamengo, eu acho que o Tite vai ser diferente no Flamengo. Desculpa. Pode falar. Na seleção, você não tem o dia a dia. Na seleção, você tem um convívio. Sim. Às vezes e o Tite é um cara que sabia usar muito bem o dia a dia. Sim, às vezes você tem um mês e meio para a Copa do Mundo. Você tem uma semana e tal. O Tite vai entrar para isso. O Tite vai entrar para o dia a dia do Flamengo. Que é o grande problema do Flamengo. O grande problema do Flamengo. O grande problema é o dia a dia. O Flamengo perdeu o controle do dia a dia. É isso. E aí quem está dizendo não sou eu, não é o Birner, é o Gerson e o Varela brigando. As 500 situações. É o Gerson e o Varela brigando no treino, véspera de jogo importante. É o vice-presidente de futebol discutindo com o centroavante, artilheiro histórico, tacando coisa na parede, gente separando dentro de vestiário. É o preparador dando soco na cara de atacante. Então, assim, o controle foi perdido. E você não vai retomar o controle com as mesmas peças ali. Então você traz um cara que ele te dá um pacote até maior do que o campo em si. E acho que o Flamengo acredita muito nisso. Parece que tem uma crença, hoje até de manhã, tentando entender como é que estava essa chegada do Tite, que parece que é o grande fato novo. As pessoas lá estavam maravilhadas que o Tite chegou e deu bom dia para todo mundo, perguntou nome, falou com um por um. Porque o treinador anterior nunca falou com a gente de staff. Mas então, isso assim, é normal, parece... Né, Não. Normal não. Não é normal. Tô falando, não. Do Sampaoli, a personalidade do Sampaoli. Se você for no Santos, é a mesma coisa. Mesmo no Atlético, mesma coisa. Isso é só para refletir. A expectativa que você fica é o mínimo ali que vira muito. Para quem não tem nada, sabe? Metade vira dobro ali. Então, antes do Tite ir a campo, já tem uma expectativa de ele tem tamanho para tocar a reformulação, o ambiente vai ser melhor, ele vai gerir o vestiário, não dá a chave do departamento de futebol na mão dele porque ele sabe tocar. O Flamengo tem uma expectativa muito além do campo. E tem uma coisa que eu gosto muito no Tite. Eu concordo com o Bubu, que o Jorge Jesus fez ali é épico. Sim. E não só por ter vencido, mas a maneira como venceu. O espetáculo, que é uma coisa muito que o flamenguista adora. Todo torcedor gosta, mas o flamenguista tem muito isso. Parava para ver aquele time. Agora todo mundo gosta de futebol, parava para ver aquele time. Assim, era um time encantador. Sim. E o período de Jorge Jesus é talvez a coisa mais bonita. É claro que beleza, é uma questão de gosto, que a gente viu o futebol de clube aqui em um bom tempo. Mas se você pensa no Tite, campeão da Libertadores do mundo, pelo Corinthians, e o melhor time que ele montou, não foi nem esse time, foi o time de 2015. Eu acho de 15 também. Melhor time que joga futebol ali. Bom espetacular defensivamente, muito bom ofensivamente, time que jogava com a bola, sem a bola e tudo mais. Nenhum jogador ficou maior que o clube. Nenhum personagem ficou maior que o clube. E o problema do Flamengo hoje, para mim, é que os personagens, eles não estão maiores que eles não são maiores que o clube. Mas o clube permitiu que os caras ficassem tão grandes que o clube perdeu o controle. E aí a gente fala muito aqui sobre os grandes jogadores, os personagens, como eles são importantes, né, as figuras, mas nada é mais importante ainda que o clube. E o jogo, ele é mais do que nunca, ele vem sendo cada vez mais há um bom tempo e vai ser cada vez mais um jogo coletivo, né, onde os personagens brilham dentro de uma engrenagem, de um sistema que funciona. O Tite, ele, mesmo tendo ficado muito grande no Corinthians, não foi algo que ele criou. Era o jogo que o Corinthians fazia e as pessoas o quanto falavam do Tite, mas ali
Renato Augusto enorme do Corinthians. Nunca foi maior que o Corinthians. Com todo respeito, o Renato que se por exemplo, tu pegar o Gabigol, é o maior jogador do Flamengo. Na atualidade, talvez o segundo maior jogador do clube. Se o Gabigol precisar sair, essa é uma coisa que as pessoas precisam entender aqui, é sempre um drama. Os clubes brasileiros têm muita dificuldade com isso. Se ele precisar sair, talvez ele fique. Eu não sei se ele vai ficar ou se ele vai sair, mas se ele precisar sair, que saia com a reverência, que saia enorme, que saia tratado como um dos maiores jogadores da história do clube. Depende de como sai. E aí, e aí cabe a diretoria, a instituição fazer isso. Mas ele pode sair. Eu vou dar um exemplo do Real Madrid. Sair, Real Madrid. Mas depende de como sai. O Real Madrid teve que mudar ali os 3 jogadores do meio de campo, porque era preciso fazer uma reformulação, porque envelheceram. Um foi para o Manchester United, então lá, o Modric e o Kroos. Não são titulares. Entra, o Real Madrid trouxe outros jogadores e vai fazendo essa transição gradativamente. O Flamengo não fez isso. Sim. O Flamengo não fez isso. E agora precisa fazer em alguns pontos de maneira mais abrupta. Isso tem uma dor. Mas é bom que o torcedor não esqueça. O Flamengo é mais importante que o Jorge Jesus, que o Gabigol, que o Bruno Henrique, que o Arrascaeta, estão dos principais jogadores. Né? E eu acho que o Tite é um cara com o jogo coletivo e com o ambiente melhor que pode devolver isso para o Flamengo, porque os diretores não conseguiram fazer.